Iniciando mais um podcast Falando Nisso, sempre com convidados especiais aqui, e vai ao ar toda quinta-feira ao meio-dia aqui na Rádio Alternativa FM, também lá no nosso canal do YouTube, fica gravado para você compartilhar com mais pessoas. Sempre no oferecimento da Avelino Braganholo S.A., papel e embalagens, e também o Mercado Marine é o nosso parceiro, o Mercado Marine de Passos Maia, sempre com as melhores ofertas para você, em frente à Praça Municipal. E hoje, com muita alegria, vamos receber aqui o Sidney Luiz De Bastiani. Alguém escuta esse nome, talvez não lembra, mas quando escuta a Bucha, com certeza vai lembrar, porque ele é uma figura aí que marcou a comunicação aqui na nossa região, no nosso oeste catarinense. Bucha, é um prazer recebê-lo aqui no podcast Falando Nisso. Mas então, Wagner, para mim também é uma satisfação muito grande, uma alegria. Eu não imaginaria e não imaginava estar aqui, então é um prazer enorme conhecer a Alternativa, né? A direção da rádio, os funcionários, e é uma alegria assim bastante grande, né? Mesmo eu estando fora dos microfones, né? Depois de 45 anos, mas o rádio faz parte da minha história, da minha vida. Então, sempre quando a gente ouve um colega, né, no caso, ex-colega, a gente ouve alguém, eu me imagino de novo, né, dentro da rádio e tal, mas eu acho que já passou a minha parte, fiz a minha parte, né, graças a Deus, fiz bem feitinho, né, bem feitinho, e um legado que a gente deixa aí para os mais jovens, né, pessoal do rádio, pessoal da comunicação, né? Então, uma coisa muito importante é você acompanhar a evolução, mas sem perder a essência, não é verdade? Então, a gente fica, assim, feliz em visitar você aqui, vocês, e deixar um abraço todo especial, e muito obrigado pelo convite, né? Até pessoal, você vai falar o que lá, Buxa? Mas eu não sei, o Wagner não me passou nada, mas vamos ver o que sai, né? Com certeza sai muita coisa boa, porque 45 anos de rádio. Mas antes de chegar a esses 45 anos de rádio, o que o Bucha fazia? De onde que o Bucha é? De que cidade que o Bucha nasceu? Como que foi? Você sabe que isso é interessante. O pessoal, muita gente acha que eu sou lá dos Pampas, lá do sul, né? Pelo jeito, pela fala, né? Uma fala mais puxando um campeiro. Apesar que o Bucha tem várias definições de onde eu teria vindo o Bucha, né? Mas muita gente acha que sou gaúcho, mas não, eu sou de Xaxim mesmo, né? Olha só, pertinho. Aqui pertinho, lá do Lajeado Grande, na época era distrito de Xaxim, né? E meu pai era munheiro lá em Xaxim, se aposentou como moedor de trigo para fazer o pão nosso de cada dia, né? E a mãe era funcionária pública, se aposentou pelo Estado. E então saímos de lá para trabalhar em Xaxim. Eu tinha 7 aninhos lá de Lajeado Grande. Então eu sou cria do Lajeado, né? Hoje um município que vem se destacando aí no turismo, né? Com vários segmentos fortes. E a administração municipal lá está aplicando, né? Cada um tem que descobrir o que o seu município pode apresentar, né? E o pessoal está indo para o lado do turismo rural, turismo culinário também, né? Muito forte, vinho, ovelha, né? Ovelha. Tem a Rota da Ovelha lá, Rota da Ovelha. O pessoal, eu estou falando um pouco por cima, porque ainda não conheço a fundo, né? Mas Rota do Vinho, Rota da Ovelha. Tem um queijo que foi premiado. Né, lá em Minas Gerais, dos maiores polos do queijo, e o queijo de Lajeado foi premiado. Lajeado Grande, inclusive é da família do prefeito, né? O prefeito Anderson. Anderson Bianchi, né? E o pai, a mãe dele lá. Então, assim, você vê, a gente saiu de lá e hoje o município vem se despontando. E a gente foi para Xaxim, então fui com 7 anos, e período escolar e tal, né? E para entrar na questão da rádio, eu saí do seminário, eu tenho uma cara de padre, né? Assim, né? Não sabia isso do senhor, olha só que curioso, né? Tem muita coisa guardada aí, né? Mas eu estudei em Luzerno, no seminário franciscano e tal, né? E aí quando voltei para Xaxim, no final de ano lá, daí o pessoal da rádio estava anunciando, na Rádio Cultura, né?
olha, estamos precisando aí, fazendo um peneirão aí para sonoplastia e tal e tal. Daí minha mãe falou, filho, ó, estamos precisando na rádio lá. Aí eu fui lá, mas era de dobrar o quarteirão de gente, né? Eu pensei, mas vamos lá, né? Fiz a ficha de inscrição, tudo e tal, e eu fui o único chamado. Olha só. Fui o único chamado lá, né? E assim foi, a coisa evoluiu tão rápida, porque dentro de 2 meses, 3 meses, eu já estava começando a comunicar. Que bacana. Com 14 anos. Com 14 anos, né? Hoje tu colocar alguém trabalhar com 14 difícil. anos, né? Aí eu não morri, né? O cara veio mais bonito, que nem Né? vídeo também. mas é para ver como mudam as coisas. Algumas coisas mudam para boa, outras para ruim, né? Então, no meu tempo, não dava tempo de ficar quebrando lâmpada, entortando placa, né? Ficar correndo em volta aí. A gente começou cedo a trabalhar. Então, no dia 1º de fevereiro de 1980, isso que eu já estava lá desde dezembro, foi assinada a minha carteira de trabalho na Rádio Cultura de Xaxim. É uma rádio renomada, né? 66 anos ela completou, Sim, né? é uma das mais... a Cultura de Xaxim, a Chapecó e a Princesa de Xanxerê foram as Pioneiras aqui. pioneiras da região, né? Então, era um orgulho também estar trabalhando lá na rádio e tal. E logo me puseram na fogueira, com falta de gente lá, e me ouviram na missa, fazendo as leituras, né? Mas quem que é esse cara aí? Aí, dentro da rádio, não, mas é o Sebastiani ali e tal. E aí o pessoal, aí comecei a fazer programa de auditório, com o saudoso Arquimedes Turra, né? Também se aposentou dentro da rádio, um nome assim inesquecível no rádio, né? E aí ele tinha programa de auditório, comecei lendo as cartinhas. No segundo programa me colocou a abrir, ler as cartinhas e fazer os comerciais. No terceiro programa, que era no sábado à tarde, no terceiro programa já, não, você vai fazer tudo sozinho, eu vou só tipo anjo da guarda, né? Vou ficar por aqui. E depois aí me passaram para o microfone durante a semana. Até o boa tarde eu escrevia, né? Boa tarde, tudo bem? A partir de agora, aqui pela rádio alternativa, né? E blá blá, era o que tinha. E graças a Deus aí se passaram 45 anos, né? A única coisa que eu não fiz dentro da rádio foi narrar futebol, viu? Olha só. A única coisa, fazer pista, reportagem, jornalismo, gravação de comercial. No tempo da datilografia que tirava as notícias, era 1 minuto e meio no máximo para... Isso que tinha que ouvir a Rádio Gaúcha, Guaíba lá, às vezes o som vinha ruim, né? Como é que é o nome do cara lá? Pá, e volta a fita, e vai a fita, e volta a fita. Para você montar o noticiário, Montar o né? Noticiário. Então, 1 minuto e meio, uma datilografia era beleza, era o que tinha, né? E assim acabamos fazendo o programa Gaúcho Sertanejo Popular e acabou misturando tudo. Então, o que se fazia, Buxa? Qual era o teu estilo? Todos os estilos. Todos os estilos. Todos os estilos, né? Tempo das discotecas, a nossa geração aí, né? Da música boa das discotecas, Grupo ABBA, Boney M e Paul McCartney, e tantos nomes da música, né? Do rock nacional, RPM, meu Deus do céu, Roupa Nova, J Quest, né? Do rock legal de curtir e ouvir, né? O rock romântico também. Então, isso é mais o sertanejo. E dentro do rádio, eu sou apaixonado por banda, né? Por banda. Então, eu aprendi a gostar de banda e na época que eu era criança, eu ouvia um programa na Rádio Cultura de Xaxim, quando a mãe fazia a gente passar pano, passar cera, assar o pão. E aí você não passasse? Nós era 3 irmãos, né? Depois que veio uma menina, mas a gente começou muito cedo a um cuidar do outro, né? E tinha um programa na rádio, era Quando Vovó Tinha 15 anos. Olha só. Então, imagina 45 anos atrás, mais um pouco que eu ouvi, então quantos anos faz, né? E era só música alemã, música germânica, né? Assim, depois tinha o seu Alfredinho Knenner, que era um assim, bem tradicionalista germânico, então ele fazia, aí o pessoal mandava um dinheirinho dentro da cartinha para rodar a Que música. legal. Tipo uma colaboração, Se o pessoal né? quiser voltar a ter essa tradição Mandar um dinheirinho. de mandar o dinheirinho dentro da cartinha, fiquem à vontade, né? Mas você vê, a curiosidade que hoje o pessoal não imagina, entende? Aqui na Alternativa a gente tem um senhor que ele vem uma vez por mês ele vem para Faxinal dos Guedes. Eu agora não lembro qual que é a cidade dele. E ele traz a cartinha aqui na rádio.
Ele traz a cartinha pedindo a música. Ele mora no interior e vem pra... Não, é outra cidade, no interior de outra cidade ele mora. E daí uma vez por mês ele vem visitar os parentes deles aqui, e daí ele traz a cartinha, ainda vem a cartinha. Com a hora e a data pra gente tocar a música pra ele, que ele vai estar lá na casa dele, lá no interior, escutando. Então, isso era uma tradição antigamente, né? Nossa, não, e daí era pilhas de carta, né? Então, por exemplo, para rodar Leandro e Leonardo, para não repetir a mesma música, então eu separava as cartas pela música. Milhares é Rico, Leandro e Leonardo, então você ia separando, então você já atendia todo mundo ali, para não ficar tipo, senão ficava o programa todo rodando a mesma música ou repetindo ela. Assim, uma coisa que eu não gostava era ficar repetindo. Tem muitos colegas de rádio que eles ficam 3, 4 vezes por dia. A mesma música. Maiara Maraíza, não, eu acho que não. Pô, o cara não grava na época ainda tinha os discos, né? Tinha 12 músicas, 10, 12 músicas. Por que rodar só uma? Exatamente. Aí eu chego aqui e falo, Wagner, a nossa música de trabalho é essa, mas ela foi gravada lá em Minas Gerais. Mas ela não fecha aqui na nossa região. Entendeu? Ela não fecha, porque o nosso público, o nosso ouvinte é outro. Né? Às vezes uma música que o cara nem imaginava que ia fazer sucesso, ela acaba estourando. Num estado, né? Ou numa região. Então é bem diversificado, mas que legal que ainda funciona. E aí vinha umas cartinhas com beijo, batom. A gente cheirava, né? Que cheiro. Até perfume passava. Passava. Coisa... Dos bons tempos, né, velho? E com certeza o senhor pegou muitas transições do rádio, porque o rádio foi modificando. Isso, depois veio o MP3, que era um disquinho, né, que gravava lá, as cartucheiras. Meu Deus, quanto estourar a fita. Dos comércios. Na época da fita, cada loja tinha cada fita tinha o seu comercial. O cara era tão rápido, era aqueles gravadores Sony, Akai, aqueles grandes lá, a gente batia a mão aqui, a fita levantava, a mão já vinha, já colocava. Cara, não dava 2 segundos a diferença depois tu tinha que botar tudo no ponto de novo. Meu Deus, que trabalhão, né? Não, às vezes a gente brinca, hoje é só você dar play. Tá muito fácil hoje fazer rádio, né? Se a rádio ia pro ar às 5 horas da manhã, tinha que ir lá às 4 no inverno para ligar os motorzão assim, porque ele começava ainda mais frio, né? Aí você tinha que deixar 1 hora aquele motorzão ligado para dele chegar na rotação 33. E os comerciais, daí os jinglezinhos, que era de alumínio, rotação 78. Olha só. Às vezes já vinha da fábrica meio torto, a agulha pulava. Meu Deus do céu. É muita história, né? É muita história. Era peleado, cara. Nossa. E aonde, em que momento que surgiu o Bucha? Então, o Bucha surgiu quando abriu a Coirmã Rádio Difusora de Xanxerê, que hoje também já não existe mais, né? Então, foi uma forma, porque eu trabalhava na rádio de São Carlos. Eu estudava no Colégio Agrícola e trabalhava na rádio lá. E tinha um alemão, faleceu já também. E ele se intitulava Chiru, porque ele fazia um programa das 11 ao meio-dia, só gaúcho. Então você imagina um alemão, mas alemão, né? Fazendo o programa gaúcho. E tinha que falar em alemão, porque lá é 100% alemão o povo lá. E me chamou a atenção, porque ele era cria de São Carlos mesmo, e daí ele sabe o Chiru, e o pessoal trocou o alemão, trocou tudo por Chiru, acabou ficando Chiru. Daí quando abriu a rádio em 83, que eu vim para Xanxerê, se não me engano, em 83, disse, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, né, para descobrir se estão me ouvindo, né? Então no começo foi compadre, porque todo o pessoal que fazia programa sertanejo usava-se compadre. Compadre Pura Bucha. Durou 8 dias, né? Tem um cara na rádio aí, queria conversar com ele, quem que ele é? O Sidney de Bastiani. Podia pedir para os taxistas, ninguém sabia. Parece que chama ele de Bucha, Pura Bucha. Ele passou agora aqui, ó. Sabia quem que era. Então você vê, mas 8 dias durou e acabou ficando. Aí depois caiu fora o compadre, ficou Pura Bucha, daí depois caiu o Pura, caiu fora também, ficou só Bucha. E eu, como sou grande, depois virou Buchinha. Olha só. Mas ele ficou caracterizado dessa forma, né? Então, hoje aí vieram outros programas depois, né? Mais pra frente, então, Bucha Terapia.
que eram uns quadros assim que a gente tinha de... que o Bucha, na verdade, ele era, diríamos assim, entre aspas, meio bobagento, né? Contador de piada, algumas palavras assim que eu sempre dizia que ele só existia no dicionário Buchês. Só no Buchês. Dicionário Buchês. Tinha o Aurélio também, Sim, meu concorrente, né? Dicionário Buchês. Então, algumas palavras, ela não existia. Tu poderia procurar que não existia, mas era a criação da gente, né? Acabou ficando. Daí começamos a arrumar casamento também no programa. Casamenteiro. Também, e arrumei muitos casamentos nas minhas andanças aí, de vez em quando nos mercados, no lugar. Ô, Bush, você não se conhece, você não conhece a gente, mas eu e o meu esposo, ou minha esposa, a gente se encontrou através do seu programa. Então, você era o interessado, tu mandava as suas características, né? Se era aposentado, não era, o que você tinha, enfim, alguma coisa assim. E a pessoa interessada ligava lá, ô, Buxa, eu ouvi você falar, um cara assim, ele tem lá 25 anos, 28 e tal, e eu gostaria o nome dele me interessou, Vivente, então eu passava o teu telefone, daí, então vocês se conectavam, e eu ficava... Era o Cupido. Eu só tirava as flechinhas, né? Era o Cupido. E daí, nessa história, então, muitas crianças nasceram desse relacionamento, muitos casamentos foram realizados, outros eram os amontoamentos e estão juntos até hoje. De vez em quando a gente encontra, olha, Buxa, nós estamos juntos graças a você. Então são coisas legais que existia no rádio, sabe? E isso tudo até chegar a tal da FM, que daí escolhambou tudo. Aí, escolhambou. Na verdade, o pessoal não entendeu o que foi passar o transmissor do AM para o FM. Né? Então, se você pegar rádio de renomes internacionais, como é a Coirmã Rádio Gaúcha de Porto Alegre, Rádio Guaíba, Farroupilha, eles só mudaram o gerador ali do som, né? Mas ficou tudo igual a programação. Então, a maioria das rádios AM ainda mantém, transmitindo jogo, missa, programas evangélicos, esses programas da AM, e muitos foram tudo pro lado FM, ou seja, nada contra Maiara e Maraísa. Agora, pega o Chitãozinho Chororó e compare. Não tem comparação. Não, mas aí e pegando esse gancho do senhor, dessa transição, a gente vê que muitas AMs se tornaram FMs e entraram para grandes redes. E aqui para nossa região, tem algumas redes que não funcionam. Mas lembra que eu falei primeiro da música? Né? Não dá certo. Ele tem que ser, se é para ser regional. Se tu pega a nível nacional, então... Mas a própria Rádio Nacional de Brasília, do Rio de Janeiro, a Rádio Tupi, os caras eram piada, era o Zé Bétio, né, que quem lembra ainda, hoje o pessoal não conhece, agora coloca lá, dona de casa, vamos levantar, tira a piazada da cama, né, 4 horas da manhã. Era o rádio que todo mundo ouvia aqui na nossa região. Era uma rádio lá, mas a programação dele, ele fechava com todo mundo. O que acontece hoje? Hoje querem abrir a boca do ouvinte e descarregar um monte de marcação de porcaria musical lá dentro. Entende? Com 2 palavras eles fazem 10 minutos de música. Isso que é o problema. Exatamente. Então, eu acho que nós, eu mais velho um pouco, você mais novo, se nós não educar os nossos filhos o que é uma música boa, aí depois não adianta, depois do leite derramado... não adianta chorar, que já derramou tudo, né? Não é assim que diz o velho ditado. Então, não que eu sou contra. Eu não sou contra a música, só que ela precisa ter um horário. Nós não podemos esquecer das pessoas, no caso aqui, Alternativa, quantos anos tem Alternativa? Alternativa há 21 anos. Pois 21 anos. Então já são 2 gerações, 3 que estão acompanhando a boa música, a informação, o recado. Agora, para tudo que se está fazendo, e a partir de agora nós só vamos fazer isso. Entendeu? Para o ouvinte lá, ou quem está assistindo a gente, entender como funcionam as coisas. Não é assim. Nossa região aqui, o que é? Inter e Grêmio. 90%. Tem Palmeiras também, tal, mas no contexto geral. Nós somos descendentes de quem? Gaúchos. O que o gaúcho tem de bom? Música gaúcha, música campeira, música do Porca Véia, que traz letras,
Mano Lima, que dá umas pauladas no pessoal, entendeu? Nesses 21 anos de alternativa, tem 2 programas que não saíram do ar. E qual música que eles tocam? Exatamente. Gaúcho e Nativista. E eu acho que não deve E mudar, não vai sair tão cedo do ar esses a minha programas. opinião, cara, nós precisamos manter. O Chitãozinho e Chororó gravavam as músicas baseadas em quem? Tonico Tinoco, Tonico Tinoco. Liu e Léo, ou seja, aqueles que trouxeram a música sertaneja para frente, certo? Hoje, eu e você vão montar uma dupla. Nós podemos fazer qualquer ritmo, certo? Agora, vamos pegar um violão, eu e o Wagner aqui, vamos cantar o Menino da Porteira no show. Todo mundo vai cantar. Agora pega, se eu te pego, você senta no meu colinho, porque mas não tem essência. Inclusive, não tem história. Os cantores agora, esses que estão no auge, digamos assim, Sim. que estão vindo, essa nova geração, eles obrigatoriamente vão lá e tem que regravar essas músicas antigas para poder fazer sucesso. Para fazer sucesso. Esse tá entendendo que é onde eu quero chegar? Então, nada contra. O mundo está aí, o arbítrio é livre, né? Agora, eu acho que se eu fosse um dono de uma emissora de rádio, eu ia cuidar muito desse esquema, porque são várias gerações, teu bisavô, teu avô, o teu pai, você, teu filhinho que está vindo. Se você não ensinar as boas coisas, as boas maneiras, a educação é a música também. Sim. Entendeu? Faz parte da música. O que vai virar? Daí não adianta chorar. Exatamente. Enfim, e assim dava pra gente, mas é a minha opinião, entendeu? A minha opinião, com 45 anos de rádio, já várias gerações cresceram, os filhos cresceram, casaram, tiveram filhos e continuaram. Até tinha gente que brincava, bucha, meu piazinho lá em casa, em vez de falar mamãe e papai, a primeira palavra que ele falou foi bucha. Bucha. Então, ou seja, faz parte daquela coisa. Né? Um programa que você possa contar piada. O que o nosso povo precisa hoje? Alegria. Alegria, descontração, entendeu? Um programa que você... eu estava falando para o Wagner algumas histórias que aconteceram comigo, sabe? De dar nó na garganta, de coisas lindas que o Bush, através do programa, conseguiu tirar da cabeça do Wagner uma porcaria que ele estava pensando, alguém da família que morreu, um problema lá que não foi resolvido. No fim, eu era mais forte do que a cabeça dele. Isso que me deixava feliz da vida. E são inúmeros casos, entendeu? Pessoas doentes no hospital. Bush, olha, depois me trouxeram aqui o radinho. Né, com um fonezinho para não atrapalhar os outros no quarto aqui. Cara, eu tô quase bom para ir para casa. É uma terapia. Uma terapia. Entendeu? Eu sempre fui, assim, contar muita piada, umas mais pesadas, mas o povo sabia separar em casa, outras bem light. Mas então, assim, cara, é uma coisa muito legal. Por isso que eu digo que a minha parte eu fiz, e eu acho que contentei a muita gente, e não só contentar com o Bucha, mas de uma forma muito legal de atingir lá no coração uma mensagem, uma puxada de orelha nas crianças, né? Um incentivo a isso, um incentivo àquilo. Então, tudo isso fazia parte. Se você pedisse para mim, Bush, tu vai entrar no ar agora aqui no Alternativo, o que você vai falar? Eu não sei. Agora, se passar uma borboleta ali dentro do estúdio, eu já faço uma sopona da borboleta, entende? Ou seja, esmiuçar o assunto, fazer com que todo mundo... E outra coisa, falar o que o povo entende. Sim. A linguagem do povo, né? Não adianta eu vir aqui falar um monte. Eu sei falar palavras difíceis, mas na hora que eu estiver falando com um cara que mais intelectual, fora disso, vamos falar um linguajar que todo mundo entende. Isso é bonito. Você atinge a criança, o jovem, o adulto, o nono, a nona, que são os nossos alicerces, né? E tem bastante. Então o pessoal às vezes esquece desse porém, que é a grande essência do rádio. E agora, saindo um pouquinho do rádio, quando que surgiu o maestro Bucha? Como que foi entrar nesse mundo assim? Pois é, e o maestro Bucha também já é uma coisa bem não é antiga, mas já fazem 30 anos que a gente está... 30 anos já. 30 anos de bandas, né? Então o Bucha, desde que eu conheço o Bucha, ele sempre participou de bandas de tambores. Tambores, né? Porque existe dentro das bandas, banda marcial, são dos instrumentos melódicos e tal, né? Orquestras sinfônicas, então já uma parafernália de instrumentos, né?
mas eu sempre gostei da percussão. Apesar de ter comprado um trompete, que eu tocava nos andarilhos de Chavantina, 8 anos a gente tocou lá, muitos bailes, e era tipo os Montanari, era banda, aqui em Faxinal, tocamos algum baile no tal do Sarandi, lá embaixo, nos Braganholo, cara, a gente não parava, era uma senhora banda, né? Mas assim, a percussão, e eu era baterista, né? Então a percussão para mim foi desde pequeno, né? Desde que eu me conheço por gente, arrastando o surdo, que é um dos instrumentos, né? E mesmo não tendo força, mas lá estava eu tocando um bumbo, e foi para caixa, tarol e tal, enfim, eu passei todos os instrumentos, mas o meu sonho era um dia ter a minha corporação, a minha banda, porque eu sempre tive a ideia, assim como o programa de rádio, era ter uma banda diferente, a cor da roupa diferente, né? O chapéu diferente, o estilo. Hoje a gente fala o estilo bucha. Na verdade, nós estamos dentro da categoria coreografada, banda coreografada. Ou seja, tudo que você faz é com coreografia. Então, imagina você, Wagner, a dificuldade, primeiro de marchar, né? Fazer o marcar passo. Aí você vai passar a mexer com o surdo uma baqueta. Aí você vai para 2 baquetas. Ou seja, é complicado. É muito mais difícil você aprender a percussão do que você pega uma gaita. Você é o aluno, o seu professor, aqui o dó. Dó, ré. Entende? A percussão tem tudo isso. Marchar, tocar e, no meu caso, a coreografia. Ou seja, a gente faz valsa, a gente faz shot, tudo baseado em cima da marcha. E graças a Deus eu consegui criar esse estilo, e todas as bandas que eu trabalho, todas elas são no estilo bucha. Todas elas são coreografadas. Aí varia muito de cidade para cidade. Às vezes lá em Vargião, uma evolução que eu gostaria que Vargião fizesse, não vai, e não vai. Então eu paro. Aí eu vou lá em Bom Jesus, dou estoque, tá pronto. Só pegando esse gancho do senhor, hoje, atualmente, quantas bandas o senhor trabalha? 9. 9 bandas? 9 bandas. Eu já acho difícil uma, imagine 9. São 9 bandas, né? Então, assim, eu estou feliz porque eu consegui montar o meu estilo, e dentro do esquema das bandas, então ele fica como banda coreografada, né? Mas, cara, e cada uma dessas bandas tem a sua coreografia, tem as suas evoluções, o seu passinho, a sua dança. Se eu quiser hoje fazer um evento aqui em Faxinal dos Guedes, aniversário da rádio, eu trago as 9 bandas aqui, todas elas vão trabalhando na mesma linha, mas nenhuma fazendo igual a outra. Olha só que bacana. E são 20 minutos de apresentação, que é o tempo no campeonato, que a gente fala daqui a pouquinho, né? Então, eu fico feliz com isso, entende, Wagner? Feliz que, apesar, né, de tudo isso tudo junto com a rádio, né? Então, como eu saí da rádio, então agora deu um pouquinho mais de tempo, né, para mim não precisar sair correndo lá de Vargião. Eu comecei aqui também em Faxinal, depois aí não fechou os esquemas, varia muito de cidade para cidade também, né? Mas a estadia de Faxinal tinha que estar lá na rádio às 8 da noite, no outro dia estava lá, tinha que voltar para a rádio. Então, depois que saí da rádio, então já vai fazer um ano agora, dia 5 de setembro, então eu posso ir, levar meu chimarrão, conversar com os pais um pouco mais, né? Sempre tem, como é que está meu filho, isso é importante, a participação, né? Como é que está meu filho, minha filha? Olha, meu filho depois entrou na banda, ele melhorou. Mas como assim? Ele não obedecia em casa, não sei o quê, porque a banda é disciplina. Eu ia puxar esse assunto agora, falar sobre isso. Gostaria que o senhor até, né, se aprofundasse um pouquinho mais nisso, porque além da coordenação motora que a criança, ou jovem, ou idoso desenvolve, também tem toda essa postura, que eu tive o prazer de acompanhar já por 3 anos lá em Vargião, né, o encontro de bandas, e esse último teve uma etapa de um campeonato que foi realizado aqui da região. Um campeonato nosso aqui na região. Né? E tem isso, desde o início da apresentação até o final da apresentação, toda uma disciplina, né? Toda uma disciplina. Isso o pessoal às vezes não percebe, mas o resultado do que sai lá na banda, ele vai em casa, na escola, na comunidade.
Porque o que eu prego? Tem maestro que vai lá e faz a parte dele, vira as costas e vai embora. Eu já não, eu gosto de trabalhar. A gente fala sobre drogas, eu falo sobre as más companhias, eu tiro 15 minutinhos, não sempre, mas conforme o pessoal cansou, hoje demos uma pegada legal, então vamos parar um pouquinho. Quando toma uma aguinha, lá a gente vai conversando sobre as amizades, sobre o respeito com os pais. Entendeu? Aí que entra a questão. Meu filho melhorou na escola. O meu filho ia tomar banho, eu deixava a cuequinha dele jogada lá. O senhor falou algo assim? Eu falei que você tem que ter a petulância de pegar quando sair do banheiro, pega a tua roupa suja, leva lá onde vai colocar, no cesto lá, depois a mamãe lava. Mas tem que juntar de lá. Lavar o teu chinelo? A gente fala muito sobre isso. E isso... Cara, não tem coisa mais gratificante um pai chegar em casa, uma mãe chegar lá, prof, olha, vim aqui te agradecer porque depois que meu filho entrou na banda, né? Onde é que meu filho tá? Tá lá em tal lugar na banda. O pai fica feliz porque ele sabe que lá não tem bebida, não tem drogas, lá tem respeito, disciplina, companheirismo, é onde eles aprendem a viver entre grupos. Às vezes tem criança que chega lá que não se mistura, tem medo de outra... Tu acredita nisso, cara? Né? Tem medo de... Então, ele aprende a se socializar. Às vezes tem um probleminha, o pai e a mãe, prof, olha, meu filho, tem. Eu já reúno a turma antes de você chegar. Gente, olha, tá vindo um menino ou uma menina para a banda, tem lá alguma coisa, depressivo. Os médicos estão mandando na banda. Olha só. Entende? Mas olha, muitas e muitas crianças, nós fomos no médico lá, no psicólogo, psiquiatra, mandaram, falaram de você, mas falaram de mim lá, mas onde é que eu entro na história? Não é que vai ser bom pro teu filho e tal. E realmente, cara, então chega lá, o pessoal da banda, tá, chega lá, bem-vindo. Não que fica se fazendo, que é de praxe, né? Mas então um tratamento um pouquinho diferenciado, entendeu? Olha, ele está com dificuldade na marcha, você larga o teu tambor, você vai junto lá. Então valorizo quem já está e valorizado fica quem está entrando. Ou seja, se tivesse todo dia banda, ele estaria todo dia na banda. Todo dia estaria lá. Entendeu? Aí começa as batidinhas em casa, na escola, não atrapalha a professora, lá, se eu souber eu vou brigar contigo, né? Mas é aquela vontade, então isso reflete que está fazendo bem para ele, para criança, para adolescente e tal, né? É interessante, cara. Agora, a disciplina é fundamental. Disciplina, olha, a banda vai agora de Varjão, vai lá para o campeonato, cara, o que eu preciso? E o que a gente prega? Desde você pegar um instrumento e levar até no ônibus. Quem é que vai guardar os instrumentos no ônibus? O Wagner e o João e a Maria. Vocês três vão ser responsáveis já começa a ter responsabilidade. Por quê? Porque quando você for grande, você precisa ter responsabilidade. Você vai trabalhar numa empresa, você sabe que você tem que cuidar do equipamento da empresa. Engraçado, né? Já começa lá no tamborzinho e ninguém se dá conta disso. Né? Não entrar no ônibus sem empurrar. Mas esse banco aqui... Não, tem 40 poltronas aqui no ônibus. Escolha uma. Certo? Ou seja, entende? Depois eu quero sentar aqui, eu troco contigo, vou mais perto do banheiro, não estou legal, a viagem não está fazendo... Mas agora você vai sentar aqui. Então, tudo detalhezinho. A entrada do ônibus quando chega no evento, quando desce, é o que você viu aqui... Na maioria das bandas, graças a Deus, todo mundo descendo devagarinho, alguém está lá, bem-vindos ao nosso município, né? Vocês são nós somos da banda tal, lá, vocês são aqui, então eu vou levar vocês lá na sala, querem descarregar alguma coisa. Dá serviço para o pessoal das bandas, ou seja, todo mundo trabalhando junto até a hora de se apresentar, mas isso ele não vai esquecer nunca. Entendeu? Em Varjão, vale um detalhe que teve o almoço também, para algumas bandas que chegaram na parte da manhã. Porque era de mais longe, então o pessoal pediu um almoço. E a gente está acostumado, principalmente quando vai em festa, principalmente nas comunidades, é aquele barulhão, aqueles unidão. Uhum. E quem passava pelo salão paroquial lá não sabia que tinha um almoço lá. Porque era para as bandas, porque, né? Sim, eles não sabiam porque não tinha baderna, digamos assim. Barulho. Porque a conversa era, se a gente está aqui na mesa, a conversa era aqui entre nós. As mesas, todo mundo limpava depois que saía do almoço, então isso é bacana, isso é bonito, né? Cara, eu tomo por base o time do Japão quando vai numa Copa do Mundo. Cada torcedor, dentro da bolsa dele, das mulheres, ou no bolso do homem, tem uma sacolinha de lixo.
Se caiu uma pipoca, eles arrumam. Eles juntam, eles limpam, um paninho para... Cara, é incrível. Tanto é que as crianças japonesas, desde pequenininho, lá no jardim de infância, eles têm o rodinho, eles têm a vassoura, os baldinhos. Cara, coisa mais... E por isso que o povo japonês é educado. Nós aqui, a criança não pode trabalhar em casa porque... Cara, mas não é isso. As crianças limpam o banheiro, limpam a sala, eles só não fazem comida. E quem coloca a panela em cima é a cozinheira, uma pessoa adulta, para não se queimar. Agora, quem serve o prato das crianças que estão na fila são os pequenininhos. Entendeu? Aqui uma conchinha de arroz, vamos pegar a nossa comida, né? O outro está numa panelinha de feijão, ele coloca... E as crianças servem as outras crianças. Termina o almoço, tem a listinha para ir lavar a louça. Por que o povo japonês é tão educado assim? Porque desde quando dá um terremoto, não há gritaria no Japão. Um acode o outro de uma forma legal, socorre e tal. Leva água. Aqui, primeira coisa, eles roubam. Tá vendo a cultura de um povo? Isso tinha que ter aqui no Brasil, dentro da nossa casa. E não deixar a criança ficar com 18 anos para começar a aprender alguma coisa. Entendeu? Então, na banda, a gente ensina... gente, vamos deixar limpo aqui. Certo? Aqui em Vargião aconteceu. Muitas bandas onde estavam ali, comeram lá o lanche, o salgadinho, foram lá. Mas depois, o pessoal foi limpar. Então, quer dizer, dentro das bandas, a gente como maestro, com os outros maestros, a gente vai ensinando isso. Não é pegar e não deixar virar estrela, porque eu sou o melhor taroleiro, porque eu sou o melhor bombeiro. Não, onde eu trabalho, nenhuma banda tem o estrela. Não dá para deixar, que depois vira o quê? Mala. Entendeu? Estrela para nós na banda é mala quando fica grande. Aquele cara é um mala, dá uma olhada lá. Olha o chão lá. É um mala. Né? O cara se acha e é um porcaria. Essa que é a realidade. Então, dentro das bandas, eu trabalho muito, o Joel lá de Luzerna, o Oderlan de Joaçaba, nós temos uma leva assim de maestros lá no Rio Grande do Sul, nessa idade, 30, 20. Aqui na região, praticamente, são esses 3 maestros que o senhor citou. O senhor e mais esses 2? Ou tem mais outros maestros aqui? Não, assim, da velha guarda, eu acho que não. Tem Maravilha, tem lá da Banda Marcial Cidade das Crianças, lá o professor também é na nossa idade, mais ou menos, né? O Oderlan é mais novo, é um pernambucano, inclusive, dá aula no UESC também, pensa num cara, né? O maestro Joel também, o cara é fantástico, trabalha com música. Mas assim, todos eles numa faixa assim, de idade que mais se destaca. Depois, claro, cada escola às vezes tem lá o seu condutor, né? Mas assim, de pegar, de campeonato, coisa arada, na nossa região, acho que sim, o Oderlan, o Joel, e da cidade, pode ser que Chapecó deve ter alguma coisa lá também, mas Chapecó não sei, não flui muito as bandas lá, não sei o porquê, né? E então, Bom Jesus participa, Ouro Verde participa, estou com uma banda mais recente, minha nenezinha Ipuaçu, né, tá fazendo, eu saí da rádio dia 5, dia 10 comecei a trabalhar lá, o ano passado, então dia 10 de setembro faz um ano de Inclusive banda. No aniversário do município de Ipuaçu, o senhor esteve com a banda lá, você estava fazendo o protocolo lá, o senhor estava com a banda tocando o hino nacional, né? O hino nacional, é o único maestro que toca o hino nacional só com tambores e a voz, né? Claro, eu tenho parceria com o Capelete, que também dá aula aqui em Faxinal, com o coral e tal. Às vezes ele está de folga, ô Pimpim, é o apelido dele, né? O Pimpim, você está de folga tal dia, vamos me ajudar, tem um evento lá assim, assim. Então a gente nem ensaia, porque ele já conhece o jeito que eu ensaio e eu sei o jeito que ele toca nos teclados lá, né? Então uma parceria muito legal. E aquele dia ele não pôde ir. Aí aquele dia estava o Anderson, né? O Anderson, né? O Anderson que foi comunicador aqui na Alternativa também. Ele trabalhou aqui? Trabalhou aqui o Anderson. Ele foi lá em Xanxerê, lá na 101 também. É uma pessoa fantástica. Então a gente se dá bem. Tá vendo como é bom se dar bem? Eu preciso de você. Não, eu vou lá ajudar o Bucha. O Bucha me ajuda aqui. Pô, cara, segura lá, Wagner, que eu já estou chegando. Então nós somos uma turma assim, sabe, de profissionais que além do trabalho a gente é muito prestativo, a gente troca muito figurinha, parte de licitação também. Eu não vou me meter lá em Joaçaba, não vou tirar o serviço do Joel. O Joel não vem para cá porque é a região do Bucha, então cada um tem uma região de trabalho, entendeu? Palmitinho, Erechim, temos os nossos colegas, a gente troca muito figurinha com eles também. Mas eu vou lá em Palmitinho fazer o quê? Então, mas tem muitos malandros no meio que vem lá do Rio, São Paulo, participa das licitações, joga o teu preço no chão, e depois não aparece ninguém.
Olha só. Né? Então, a parte da licitação é boa, tu sabe disso, trabalho também com o esquema de prefeitura, é bom, mas tem uma parte muito ruim, que é essa. Então, eu posso deixar de participar de um município ou um trabalho que a gente está fazendo já há muitos anos, vai tudo por água abaixo, porque você é lá do Mato Grosso, tu nem conhece a nossa região, mas você entra ali para derrubar, depois ficam correndo atrás. Aí, Wagner, olha, eu sei que você trabalha em faxinal, você quer trabalhar para mim aí? Se tu vai cobrar 2.000, eu te dar aí 800 mil, entendeu? Então, é ruim. É difícil. É difícil. Ainda que nós esse grupo de maestros, a gente, assim, nenhum interfere na região do outro. Posso participar lá como participante, para dar uma mão para ele lá, né? Mas, assim, de tomar o lugar dele, não. E além, digamos, do sistema bucha, do estilo bucha de tocar, o senhor também tem, né, surgiu a banda bucha. Aí que tá, mais um produto com a qualidade, bucha. Bucha Terapia, cupido do Bucha, né? Aí veio a banda do Bucha. Por quê? A banda do Bucha passou por vários nomes. Mas a gente nunca teve apoio financeiro. A Bucha não tem patrocinador. A Bucha, a gente segue, tanto é que o meu título lá nas redes sociais é uma tropa de teimosos. Tem que ser muito teimoso no que você quer fazer, né? Então, nós não temos patrocínio, nós não temos nada. É nós mesmos que se viramos. A gente vai participar dos eventos de carro ou aloca um ônibus, aí a gente divide a despesa entre nós mesmos. Além de não ganhar nada, né, se dedicar fim de semana, nossos ensaios são nos domingos à tarde, e ainda assim puxamos do bolso para a gente ir lá e fazer bonito, representar pelo menos a nossa banda, né? Teve gente também que sugeriu dentro do grupo que não fosse usado o nome da onde é a Bucha. Até isso. Porque eu sou um idealizador da corporação, mas eu nunca trabalho sozinho. Se estamos em 25 na banda, a gente coloca em reunião. Gente, a minha opinião, a minha ideia é essa. O que é que vocês acham? Então, nós trabalhamos praticamente todos os 25 integrantes têm voz e vez na banda. Certo? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos colocar um cordão. Mas se fosse botar o cordão, não, eu acho que vai ficar legal. Entendeu? Então, a gente todos os integrantes da Bucha, eles têm prazer em fazer parte e não ganham nada, como eu falei, mas de opinar. Eu quero fazer uma coreografia, não dá certo. Às vezes a gente começa uma coreografia numa coisa e acaba terminando em outra que não tem nada a ver, mas a gente partiu de um local. Por quê? E se fosse botar mais um movimento aqui, colocar o braço para lá, a perna para cá, vamos experimentar, vamos fazer. Eu não sou aquele tipo de professor, não, porque tem que ser assim, porque tem... Não. Eu tenho a minha opinião, tenho o meu conhecimento, né, a experiência que a gente obtém nesses eventos, nesses campeonatos, e aí a gente coloca. Mas não quer dizer que tem que ser como eu quero. Então, todas as bandas, as 9 bandas que eu trabalho, todas elas, eu tenho a minha opinião, tenho a minha ideia, mas quem vai decidir é a turma. Vamos ver se fecha no pé. Então você chega, profe, com o celular, olha, eu tenho uma batida, uma música que eu estava ouvindo, eu aceito tudo. Eu aceito, pode não dar agora, mas depois nós vamos colocar ela. Então tem um arquivozinho que eu fiz no meu celular, está tudo guardadinho lá. Banda de Ouro Verde, banda de Poço, isso aqui não deu certo em Vargião, vou colocar lá em Faxinal, entende? Então a função, ela será exercida. Aonde? Aí que entra a questão da mão de obra. Às vezes o pessoal de uma banda não fecha, não dá certo na outra lá. Então troca as evoluções, troca as balas. Vai que é uma bala. Para acelerar também o trabalho, né? E o senhor, com a Bucha, o senhor também participa de muitos campeonatos. Então, eu vou ter que fazer umas fotos uma hora dessa. Não, inclusive eu era afiliado em Capão da Canoa. A agência de bandas do litoral norte do Rio Grande do Sul. Olha onde o Bucha está. Lá a 600 e poucos quilômetros daqui, né? Então a Bucha tinha voz, vez e voto, porque a gente faz o congresso técnico para definir algumas coisas. Isso aqui deu errado no campeonato passado, isso aqui o pessoal deu outra ideia, então vai a votação, né? O que vocês acham e tal. E uma das coisas que eu gostei e eu também tinha ideia era abrir espaço para novas bandas. Foi onde Bom Jesus participou como uma banda estreante em campeonato.
era julgado como qualquer outra banda das mais antigas, dentro da capacidade deles, né? Mas houve o julgamento e ficou campeão. Olha só. Ficou campeão Bom Jesus lá, numa das primeiros eventos ali que foi feito com bandas novas, né? Então poderia participar, eu não lembro se era 2 anos ou 3 anos, como banda iniciante. Banda iniciante. Então, dentro do campeonato, banda iniciante, percussão, ou se era lira, né? Ou se era clarinete. Aí tem vários segmentos, né? Mas, se não me engano, era 3 anos. Para você ir se adaptando, para você ir aprendendo, para depois você, então, participar de verdade no esquema, né? Assim a fundo, junto com os outros daí. Olha só que bacana. E Sim. também, dentro dessas, digamos, bandas iniciantes, o senhor iniciou em Varjão e também foi levando o Varjão para campeonato. Inclusive, né, o próximo final de semana participa de um campeonato nesse dia 15, né? Exato. A banda de Varjão é uma das mais velhas que eu trabalho, da tempo do Colégio Quirana, né? Começou lá um projeto Ponto de Cultura, né? Daí terminou o projeto, parar a banda, a piazada ali, foi onde então a prefeitura encampou, acho que é esse o nome, né? Mas enfim, o prefeito Amarildo, na época, né? Então ele resolveu criar aí, atendendo o pedido dos pais, que fizeram uma comitiva, foram lá, colocaram para ele, conversaram, e o prefeito Amarildo, pá, é uma coisa legal, né? O mundo está virado numa coisa, então eu acho que é legal. E aí, então, acabou, assim, ficando... E eu continuando em Varjão, então, né? Saí do Colégio Quirana lá e passamos via prefeitura, né? E estamos lá. Varjão, o ano passado já participou no Campeonato Catarinense, uma edição que teve em Fraiburgo. E a gente, assim, teve uma colocação... Eu não me lembro agora, eu sei que ficamos campeão, porque lá tem várias modalidades, assim, títulos... Mas, se não me engano, o Varjão ficou campeão na parte, pelotão de bandeiras ficou em segundo. Eu sei que a gente trouxe vários troféus ali, primeiro e segundo, né? Trouxe uma sacolada de troféus, né? E esse ano nós vamos participar, agora dia 15, em União da Vitória, promovido pela Federação Paranaense de Bandas e Fanfarras. O que o Bucha está fazendo? Obviamente, eu tenho as ideias, já era para ter ido ano passado, né, mas acabou ficando para esse ano. Varjão está tão bem e merece sair. A turma lá é tão tem uma pegada forte que a gente resolveu, junto lá com a diretora da banda, Juliana, obviamente ela conversando com o pessoal da cultura, lá com o prefeito, a gente vai enfrentar o Leão. Aqui em Santa Catarina não foi fácil, mas o Campeonato Paranaense, Wagner, para você ter uma ideia, eles observam até a meia. Até a meia. Até a meia, para ver se a minha meia é igual à tua, que é igual do João, da Maria. Eles erguem ali na hora da concentração, o avaliador da uniformidade, ele ergue a barra da tua calça e não pede licença, ele vai lá, ele ergue um pouquinho, opa... Aí ele passa no outro. A pintura, se tem um rabinho aí, o cara é capaz de ter uma reguinha para medir, no caso, um desenho que as meninas fazem. Unha não pode ser, não é que não pode ser pintada, mas tem que ser todas iguais. Batom, para te ter uma ideia da rigidez do campeonato. Não é, eu vou passar o vermelho. Não, é um batom para todas as bocas, no caso das meninas. Se vai fazer um detalhezinho, todas têm que ser igual. Aí você vai, mas e por que tão chato assim? Você acaba entendendo que eles estão certos. Dentro da banda não tem rico, pobre, negro, pardo, cor amarela, todos iguais. Dentro do uniforme, o uniforme sim, tem que ser passadinho, do tempo das antigas, com um friso na calça, frisozinho aqui, não pode ter 2 frisos porque você já perde ponto, certo? Então é assim, Varjão está indo na boca do leão. Se a gente não ganhar nada, o que eu falo para o pessoal, gente, nós vamos competir com mais de 35 bandas. Meu Deus. Cada uma, claro, dentro da sua área, né? Uhum. Mas se nós não trouxer nada para Varjão, para os alunos, vai ser uma aula e tanto, em todos os segmentos, porque eu sei como funciona. Agora eu fico só te falando, você pode, é legal, né? Agora, você vai chegar a um ponto que você vai desconfiar.
Lá você vai só conferir o que o professor falou para você. Ou seja, vai reforçar, não que no Varjão, mas estou te colocando, né? Vai reforçar, quando o prof falou isso, é isso, e não esse outro aqui, é esse aqui. Entende? Então, só reforça o que a gente passa para eles o tempo todo. Olha a fila, olha isso, ergue a cabeça, olha para frente. Pelotão de bandeiras tem um protocolo, não é, eu sempre brinco, não é pegar o pau e botar nas costas. Sim. Cara, você tem que cumprimentar a bandeira mãe, que é aquela que está hasteada, entendeu? Você tem que apresentar armas, ombro, armas, voltar a bandeira. E todos os pelotões de bandeira, por exemplo, na categoria banda coreografada, todos os pelotões de bandeira concorrem com todas elas. Além de você fazer a tua pontuação, você concorre com as outras. Soma ponto para a banda, mas compete. O MOR, o comandante MOR, que seria o imediato do maestro, também compete com os outros dentro daquela especificação lá, né? Banda marcial, banda estudantil, banda isso, banda aquilo, tal, fanfarra e tal. Então, é assim, muito, muito rígido, viu? É tremendo. Então, o Varjão já viu como é o de Santa Catarina, agora vai enfrentar o do Paraná. E tem um jurado lá que o cara deita, ele deita no chão para fazer pegadinha, para ver se você está concentrado ou você está olhando a micagem que o cara está fazendo, entendeu? Então, é muito sério, cara, muito sério. Olha, se o Varjão trouxer título para casa, com algum caneco, que estamos trabalhando para isso, né? Mas não trazendo nada, já dá para consagrar um campeão, porque o evento é grande, o evento é rígido e o evento tem essa finalidade, entendeu? Não tem passar a mão em cima dessa banda, que é do meu amigo, não. É o jurado. Jurado de alta qualidade, inclusive já atuavam lá em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, onde eu era afiliado. Por isso que eu conheço alguns, e os caras continuam ali, cada vez mais firmes. E dentro da banda, um exemplo, a banda de fanfarra aqui de percussão, como que é a distribuição? Tem o MOR, como o senhor falou, tem sim. porta-bandeira. Isso. Então, deixa eu só voltar um pouquinho. Às vezes o pessoal ele não entende, obviamente não é obrigado a entender, mas assim, qual a diferença de fanfarra e uma banda de percussão? A fanfarra, ela tem os instrumentos de percussão, bumbo, surdo, caixa, tarol, prato, algum outro acessório que a gente usa, sem definição de notas. Essa é uma banda de percussão. O que é a fanfarra? A fanfarra tem bumbo, surdo, caixa, prato, tal, e alguns acessórios que a gente usa sem definição, mas tem as cornetas. Você já viu corneta? Uma vez tinha nos colégios, né? São parecido com um trompete, um pistão, trompete, mas eles não têm o pisto. É onde você troca as notas. Então você consegue fazer algumas notas com o que a gente chama de bocadura, certo? Então, instrumentos de percussão com a corneta, você já forma uma fanfarra. Aí depois tem a corneta de um pisto, que também faz parte da fanfarra, tem o cornetão, mas sem pisto ou com máximo um pisto. E tem as liras também, que as liras é aquele pinheirinho que segura na frente, né? Com uma baquetinha. Então tem a lira que é completa, essa já faz parte da banda marcial, mas tem as que seriam as notas pretas de um teclado. Entendeu? São as meias notas, né? Então, essa lira, ela só tem o lado das teclas como se fosse um teclado. Então, essa pode fazer parte de uma fanfarra. Ela não tem todas as notas, entendeu? Aí a outra, já que tem as notas pretas, de qualquer gaita, o teclado vai ter a notinha preta, são chamada meia nota, então já faz parte da banda marcial. Ou uma banda musical também. Então, existem muitos instrumentos que faz parte da banda musical, banda marcial, aí vem parece umas jiboia, né, aqueles grandão, chamado de baixo, tem as tubas também são, e aí né, trombone de vara, trombone curto, e essa função toda aí. Então nós como bucha, nós trabalhamos com banda de percussão. Nós não temos nenhum aparelho que seja com alguma nota melódica para passar a fanfarra. Se tiver, já eu deixo de ser banda de percussão, passo a ser
uma fanfarra. Fanfarra. Então é bom explicar isso. É fanfarra, banda fanfarra. Não, uma é uma, outra é outra. Outra é outra. Entendido? Entendido. Eu acho que eu vou levar ele para a banda. Só falta... para carregar os instrumentos. Com a aula que ele tem aqui hoje, você que está em casa aí, né? Mas assim, é muito legal, sabe? Trabalhar com as crianças. Você tem dentro, assim, dessa parte, filhos de pais separados, filhos de pais mortos, pais drogados, em vários setores. Então, ainda, eu diria assim, que dentro desse meu trabalho que eu faço há 30 anos, eu consegui salvar muitas almas, muitas alminhas, né, através da banda. Tem uma frase de um saudoso maestro, eu sempre esqueço o nome dele, ele dizia assim, através da música nós transformamos as pessoas ou transformamos pessoas em caráter ou com caráter, através da música. Aí volta tudo que a gente falou antes, a disciplina, o trabalho social, você não é o estrela, você não é o maior, o melhor da banda, eu sei aonde que você está, eu sei qual a sua, mas eu não posso ficar puxando o teu saco, senão eu vou te estragar, nunca vou te dar 10, pode chegar nos 9, 9,5, mas eu nunca vou te dar 10. Vamos, se eu te dar 10, você vai virar estrela. Lá dentro de você, o Bucha me deu 10, aí eu sou o bonzão da banda. Não, eu não quero que isso aconteça. Então, para mim, não te estragar, eu não te dou 10. Olha só, Não, e é a realidade. É realidade. Principalmente, o senhor trabalha com todas as faixas etárias, né? Todas. Desde a criancinha até o vovô, inclusive tem o seu Berté lá em Varjão lá. Pois é. Eu pude acompanhar a evolução dele dentro da banda, né? Pois é. E é bonito a gente ver isso, né? Lá em Poçu também tem um senhorzinho que se aposentou como mecânico da prefeitura. Tá lá. Às vezes tem algumas batidas que eu chego... Seu Neri, o senhor... Em vez de fazer 2, que às vezes ele atrasa um pouquinho a coordenação, não era mecânico, ele só trabalhava no pesado, no ônibus, caminhão. O senhor bate só uma vez, só dá uma batida ali. Pronto. Eu consertei ele ficou faceiro e vai embora. Aposentado já faz tempo. Então, assim, eu sou muito velho para entrar na banda. Às vezes a gente ouve muito isso me dói na alma. Vai lá ver. Ajuda a banda. Quando tu vê alguém tocando um tambor, não enche o saco que está fazendo barulho. Leve um pedaço de bolo. Leva uma água geladinha, se for quente, a piazada está lá, eles não estão em volta, eles não estão num grupinho com drogas. Que acho que ainda, não deveria, mas ainda existe um certo preconceito da sociedade que a banda é só para o dia 7 de setembro. Não é preconceito, eu diria, seria um conhecimento. É a falta do conhecimento. Né? Isso, né? Faz com mas os caras que, olha aí, agora em outubro eles estão, por exemplo, né? Em outubro tem tambor batendo aqui em Faxinal. Sim, mas você sabe por que eles estão batendo? Mas a primeira coisa, às vezes, mas essa barulho... Vai lá ver, para que se inteire do assunto. Né? Eu não sei como está aqui em Faxinal, mas enfim, onde você for, se inteire do assunto. Tinha um lugar lá em Xanxerê que nós ensaiávamos na rua, uma noite de 5 graus, cara, a mulher fez uma jarra, uma moradora da frente, porque sempre tinha um vizinho que ligava para a polícia. Sempre, cara, onde a Bucha ia ensaiar, parecia que tinha um capeta no meio lá. Eu fui descobrir que era uma professora aposentada porque ela queria assistir a novela das 7 horas. Mais de 50 integrantes na banda. Ligando, a polícia chegava lá e dizia, Bucha, cara, mas olha que trabalho bonito que você faz aí, mas ligaram, a gente teve que vir. Quer dizer, nem os policiais, coitados, ficavam meio constrangidos em dar as informações. Aí eu falei, pois deve ter alguma... Depois, mais para frente, acabei descobrindo. Era uma professora aposentada porque a banda estava atrapalhando a novela das 7. Não, você entende? Olha a ignorância. Já outra mulher ligou para todos os vizinhos, na frente da bebê lá em Xanxerê, porque eu sempre tinha problema com a polícia, mas não era eu o problema. Aí ela ligou lá e falou, Bucha, podem vir ensaiar na frente da minha casa, nessa rua da bebê, da rua tal. Já conversei com todos os vizinhos. Cara, a mulher fazia bolo para o pessoal da banda, aquelas formonas, né, era quente, de noite levava uma jarra de água com as pedrinhas de gelo. Às vezes, no outro dia, ela ia varrer, achava uma baqueta, sabe, ir para casa, ou pegava a chuva, a gente tinha que correr para casa, perdia, ela encontrava no outro ensaio, estava lá.
Olha só que bacana. Entende? É isso que eu quero dizer. Então não adianta só eu ter o esforço de ajudar o teu filho na escola, em casa, ser educado, né, ter disciplina e tal, se o pai e a mãe às vezes é o causador disso tudo. E vale o adendo aqui que até o pai, a mãe é interessante participar. Vargião tem bastante família também, né? Exato, não tem idade para participar. Por isso que eu falei essa coisa de, eu sou muito velho para participar de uma banda. Não, isso é lorota, entendeu? Não fecha. Você pode ser um porta-bandeira, você pode ser a equipe de apoio. O que é equipe de apoio? Você sabe que se você estiver tocando um tarol com 2 baquetas lá e você deixar cair a baqueta, no campeonato você não pode juntar. Aí o jurado lá, ele vai entender como acidente de trabalho, e se ele ajuntar e te der, você segue o baile. Agora, aconteceu comigo, uma bombeira caiu a baqueta logo no começo, depois ficou até o final. E ainda o cara que estava filmando, né, no final ele deu um close na baqueta, a banda saindo e a baqueta na frente do palco, baqueta de bumbo, né, e escreveu lá embaixo, e a baqueta continua lá. Mas, entende? Então, você não pode. Então, da equipe de apoio, né, lá em Vargião nós temos o Ney, né, o marido da dona Juliana lá, que faz o transporte no interior. Olha que coisa legal, porque geralmente o pessoal fala, falando um pouquinho de Vargião, né, mas é só os da cidade que participam. Eles têm razão de reclamar. Vargião tem uma coisa muito legal, que um dia conversando lá, não lembro se é o Marilo com a Juliana, eu falei, por que vocês não passam no interior, né? Vamos ver. Cara, hoje a maioria da banda, a maior parte da banda de Vargião vem do interior. Lá da rua, que sai não sei para onde, mas não sei para onde, vai lá no fundo e tal. Depois ele vem, entrega aqueles e faz a outra parte do asfalto. Quem vai a Ponte Serrada à direita, ali em cima, tem uns bairros também. Ele faz 2 viagens. Terminou o ensaio, bom, pessoal, linha Pedrão, não sei quem, quase decorando. O ônibus está saindo, né? A van lá, a gente brinca, motorista, última chamada, né? Um está no banheiro e tal. Então, olha que legal. Se todo município prestigia, o pessoal do interior também. E a maioria do pessoal da banda de Vargião é do interior. Tem os da cidade, mas lá do interior. E olha que trabalho maravilhoso. O que custa para a prefeitura? Né? Entendeu, cara? Então, às vezes, falta um pouquinho de visão, um pouquinho de, de colocar, sabe, isso. Vamos prestigiar o pessoal. Cara, os bombeiros lá, vêm lá fora da cidade, não é só da cidade. Então, prestigia, vai ver se alguém quer sair da banda hoje lá. Pede para eles, a hora que você estiver durante a semana, como é que está o coraçãozinho deles. Contando 5, 4, 3, 2... Cara, o ônibus vai sair 5 da manhã no sábado. A banda de Vargião vai estar na concentração, se não me engano, a 1h15. Então, sai cedo, vai que dá um problema no ônibus, alguma coisa, sai cedo, vai almoçar de boa, 11 horas vai almoçar, já vai até meio que pronto. Depois só parte, principalmente a parte de baixo, a calça, calçado, né? Depois a parte de cima e tal, chapéuzinho, e lá vai o município de Vargião representar a nossa região no campeonato Federação Paranaense de Bandas e Fanfarras, lá em União da Vitória. O ano passado aqui da nossa região só tinha a bucha. Mais 1 ou 2 lá do litoral, alguma coisa. E São Paulo, Rio de Janeiro, tem participante, Rio Grande do Sul. Quer dizer, é o Leão. Por isso que eu falei, o campeonato lá é o Leão. Não trazendo nada. Tá louco de bom. Tá louco de bom. Calcule nós com canequinho. Né? Buxa, a conversa tá muito boa aqui, já deu mais de 1 hora a gente conversando aqui. Vamos ter que marcar outro dia para tu vir contar mais outras histórias. Contar a história da bucha terapia, né? Terapia. Mas eu quero agradecer o senhor por ter vindo aqui, né? Dedicado um às vezes aqui. Eu esqueço que eu saí da rádio, né? mas é bom isso. Mas Wagner, assim, não querendo te roubar teu tempo, mas, cara, é muito legal. Você que está assistindo a gente, você que está só ouvindo, né? Veja se no seu, onde você está, veja se no seu município tem alguma coisa de música. Não esqueça, através da música a gente transforma as pessoas com caráter, entendeu? Tudo que eu passei aqui, a disciplina, a cortesia, a cordialidade, o trabalho mútuo em conjunto, isso faz bem para as crianças e não só para as crianças, para os adultos. E dentro da banda, seja 8 anos, tenha 60, o alinhamento é o mesmo. Isso pode, isso não pode, isso o prof não quer, isso o prof quer, entendeu? Então, quer dizer, você entra na banda, você já vai saber como é que funciona a banda.
Acompanhe o seu filho, a sua filha. Vai lá, ô prof, como é que está o meu filho aí? Isso é importante também. Às vezes o teu filho vai ter um probleminha que eu não sei. Às vezes eu estou cobrando, mas ele tem uma deficiência. Então eu também preciso saber disso. Para mim saber como trabalhar com o seu filho. Certo? Está vendo como é uma engrenagem? Eu sou um mero condutor, mas eu preciso saber desses detalhes. E é assim que funciona. Só para resumir, eu trabalho com Vargião, Colégio São Romero, Xanxerê, Colégio Intelectus, Xanxerê, Banda Municipal de Xanxerê, a Bucha, às vezes eu falo dos outros, esqueço de mim também. Bom Jesus, estou com 2 turmas, uma do período integral, das 3 às 5, e a outra turma da banda, o que a gente chama de P1, é das 5 até as 19h30, até as 7h30 da noite. Aí eu tenho Ouro Verde, tenho Ipuaçu e tenho Abelardo. Olha só quantas cidades. São 7 dias da semana, tem 9 bandas, né? Trabalha um pouquinho. A gente trabalha, mas vale a pena, vale a pena. Vale a pena e completa o teu dia. Acho que nem sente mais falta do rádio. Não, não, pior que não mesmo, sabe, às vezes a gente sonha que está atendendo o telefone e tal, é verdade, mas assim, cara, é um trabalho que te ocupa, entendeu? E o pessoal, você chega lá, tem lugar que chega, os caras não deixam nem tudo sair do carro. Prof, não, eu primeiro quero, sabe aquela coisa, cartinhas, nós estávamos em cartinha, seguidamente a gente recebe cartinha, olha, você é meu segundo pai, prof, você é o tesouro da minha vida, prof, quero te agradecer porque você me puxa a orelha, porque eu sei que você é pro meu bem. Isso eles colocam nas cartinhas. É emocionante, às vezes eu pego lá, minha Nossa Senhora, Jesus e tudo isso. Então é muito legal, sabe? Faz parte, incentive o seu filho, não precisa ser só. Nós estamos falando da minha área, mas tem coral, né? Tem violão, tem teclado, gaita, cara, tem de tudo, né? Se forme na cultura aí do seu município, aproveitando num geralzão, que eu sei que teu podcast vai longe, né? Mas se inteire lá e veja que vocês vão encontrar um maestro legal e o trabalho dele, de uma forma ou de outra, é o mesmo, né? É como se fosse um funil. No final, é para transformar as pessoas musicalmente e também uma pessoa de caráter. Puxa, muito obrigado por ter vindo aqui hoje, né? Contar um pouquinho da sua trajetória, da sua história e que seja a primeira de muitas vezes aqui, né? Falando sobre a sua vida. Meu Deus, eu não sei nem como agradecer, mas gratidão mais uma vez a você, Wagner, a direção da rádio, né? O pessoal aqui de Faxinal. E quem acompanhou a gente em casa também, como é que é? Dá um likezinho lá. É isso aí. Dá um likezinho, Dá um né? likezinho. Dá um likezinho, bota um curtir lá, né? Eu tô aprendendo. Tá aprendendo. Tô aprendendo. Isso é importante para o trabalho do Wagner aqui e assim sempre tem uma matéria diferente, matéria interessante. Gente, Wagner. É isso aí, acompanhamos então um pouquinho da história, da trajetória do Bucha, aqui no nosso Falando Nisso, podcast da 102. Lembrando sempre com o patrocínio da Avelino Braganholo S.A., papel e embalagens, e também o Mercado Marine de Passos Maia, bem em frente à Praça Municipal, sempre com muitas ofertas para você. Inclusive segue lá nas redes sociais para você acompanhar as promoções. E falando em seguir nas redes sociais, segue o podcast Falando Nisso tanto no Instagram, se inscreve lá no canal do YouTube para você acompanhar esse podcast na íntegra e também mandar para os seus familiares, para os seus conhecidos, enfim, toda quinta-feira ao meio-dia vai ter episódio novo aqui esperando por você. Um forte abraço, se cuidem e até mais!